Oi, pessoal, tudo bem? Como sempre, muitos bons dias, muitas boas tardes, muitas boas noites a todos e a todas, né? Bem, hoje nós vamos tratar um pouco sobre o arcadismo, né? Dando continuidade àquelas nossas aulas sobre os períodos literários, vamos tratar um pouco sobre o arcadismo. Aí, sem muita enrolação, vamos direto para os slides. Então, gente, aqui estamos com o nosso primeiro slide, né? Apenas com o título da aula, o arcadismo, né? Na verdade, é um resumo aí do arcadismo que a gente vai fazer rapidamente, certo? Então, vamos para o segundo slide que diz o arcadismo, conceito básico. Basicamente, arcadismo, né, é um período literário que fica ali entre o período chamado de barroco, né, e o outro período chamado de romantismo. Então, o arcadismo, né, é um período ali entre esses dois momentos. É um período que busca um retorno às ideias clássicas, certo? Por isso que ele também é chamado de neoclassicismo. E ele tem essa... E foi um momento literário bastante organizado na Europa, né, posto que eles, inclusive, fundaram escolas arcádicas, né, que difundiam esses novos conceitos de arte. Né? Na verdade, essa volta aos conceitos da arte mais clássica, né? E ao mesmo tempo uma arte simples em comparação ao barroco, né? Então era uma escola literária que era oposta, né, ou tentava se opor às ideias barrocas, né? As ideias barrocas que eles consideravam, né, muito exóticas, vamos dizer assim, né, exageradas. E o arcadismo eles buscam essa simplicidade, basicamente, né? Sem saírem dos modelos clássicos, né? De uma poesia clássica. A estrutura clássica da poesia continua, né? Porque somente vai haver aí uma tentativa de quebra né, desse rigor clássico apenas no romantismo. Então, o conceito básico de arcadismo vai ser movimento surgido no final do século XVII, né? E que foi até meados do século XVIII, né, quando surge ali o romantismo. Se opunha às ideias barrocas, como eu acabei de falar, e tinha uma inspiração na antiguidade clássica, né, greco-latina. Então, na obra literária Arcade, você vai encontrar ali muitas, né, muitas citações de obras clássicas do grego, né, muitas citações, muitos elementos que são próprios desse período, já que a intenção deles era fazer uma obra que tivesse essas características dessa literatura mais clássica. É também denominado de neoclassicismo, como eu acabei de falar, porque é um novo clássico, né? Novo, é um novo clássico que eles querem propor aí. E aí foi um período, como eu disse, bastante organizado do ponto de vista é, da, dos próprios poetas, né, terem inclusive as academias arcádicas para eles frequentarem, né. Então houve aí uma verdadeira escola literária mesmo sendo construída, né. E aí ela só vai acabar, essas ideias neoclássicas só vão acabar não, só vão ser substituídas, vamos dizer assim, no período romântico. O contexto histórico básico que nós temos é na Europa, por exemplo. Na Europa você vai ter o chamado iluminismo, né, que eram basicamente os grandes pensadores, né, filósofos, cientistas, que contribuíram inclusive com a questão da Revolução Industrial na Inglaterra, com a Revolução Francesa e tal. Os iluministas eram pensadores, né, pessoas que tentavam colocar a ciência, né, acima, né, das questões religiosas. Né? Então, os iluministas, né, esse nome já diz, né, iluminismo, de clarear as ideias, né, iluminar as ideias, né, em oposição à questão as questões medievais, né, da escuridão.
e tal, que eles consideravam que era o medievalismo, que era baseado na fé, né, no teocentrismo e tal. E aqui não, aqui nós vamos ter uma ideia mais antropocentrista, né? Ou seja, o homem como centro de todas as coisas. Há também a questão do crescimento da classe burguesa, que está diretamente também ligada ao próprio iluminismo, que está diretamente ligada à Revolução Industrial e também à Revolução Francesa, né, que vai ser diretamente também ligada a outra escola literária que virá depois, que é o Romantismo. Então, aí é o início dessa burguesia ganhando força, né, força econômica e também força política. Princípios do liberalismo econômico, né? Já esses iluministas já estavam aí trabalhando nessas ideias liberais, né? E aí essas ideias vão ajudar bastante nessa mudança, nas mudanças de poder ali em toda a Europa, nesse período, ou no período logo depois que vai culminar no chamado romantismo, como eu disse há pouco. No Brasil, você tem também uma mudança, né, inclusive na economia, né? Nós temos aí a exploração do ouro em Minas Gerais, nós temos o deslocamento do eixo colonial, né, do Nordeste, ali da parte ali principalmente ali da Bahia, né, vai ser deslocado para o Sudeste, né? Então vai iniciar aí um momento diferente aí de evolução, inclusive do país aí, né, do que virá a ser país depois. Temos aí em Minas Gerais os Inconfidentes, né, que tem a ver com essa questão do ouro, da exploração do ouro. E aí nós temos que muitos dos poetas, né, eram também confidentes, ou seja, eles estavam ali se reunindo e tentando, né, lutar contra a coroa portuguesa, devido à exploração também da coroa portuguesa, né, deles, dos fazendeiros, dos produtores do ouro aí, né, dos exploradores de ouro, aliás, em que eles achavam que pagavam demais para a coroa, né, e aí houve aí essa inconfidência. E muitos dos poetas eram filhos dos fazendeiros e aí fizeram parte desse movimento também. Continuando. Preceitos da lírica Árcade, né? Então, alguns preceitos, eles foram aí bastante trabalhados nessas escolas Árcades. Então, nós temos aí, né, são todos aí com expressões grecolatinas, né? Mas aí tem uma traduçãozinha à frente. Inutilia truncate, cortar o inútil. Essa expressão inutilia truncate, ela está ligada a essa oposição ao barroco, né? Dentro da poesia, eles vão cortar o inútil. O que é cortar o inútil? Aquelas coisas que são, que eles vão considerar muito, vamos dizer assim, são expressões exageradas, né? Textos muito aflorados, né? Muito florados, com palavras difíceis, né? Com palavras diferentes, com oposições, com um jogo de palavras, né? Utilização aí de antíteses e outras figuras de linguagem. Para eles, essa utilização de jogo de palavras e tal, elas seriam inutilidades. E eles trocaram isso, né, no caso, pela simplicidade da palavra, pelo texto mais simples, mais direto. Então, nós temos também aí o carpe diem, aproveitar o dia, né? Não é uma expressão apenas do arcadismo. No próprio barroco se tinha essa ideia também, mas no arcadismo você tem relacionado à vida no campo, a vida simples, né? Viver o dia, viver a vida, né? Aproveitar essa vida.
Fugere urben, né? Ou seja, fugir da cidade é uma das características principais, né? Que vai culminar aí no chamado bucolismo, é a fuga da cidade grande para o campo, né? Basicamente é isso, é a fuga dos problemas que a cidade grande tem, o barulho, né? Enfim, as coisas, pela simplicidade, pela vida simples que você pode ter no campo. Temos aí o locus amenus, lugar ameno, ou seja, vamos dizer assim, uma extensão dessa fuga da cidade, porque no campo você vai encontrar um lugar simples, ameno, que pode lhe fazer feliz, né? Que pode lhe trazer felicidade, sem aqueles problemas que você encontra na cidade. Temos aí a Aurea Mediocritas, que na verdade é equilíbrio do ouro, né? O equilíbrio econômico, por exemplo, né? Eles não defendem que a pessoa vá viver uma vida simples de pobreza, né? Não é que eles se opõem à riqueza totalmente, né? Eles se opõem sim à riqueza, né? Às futilidades, mas também que se tenha uma vida equilibrada, uma vida boa, né? Não é uma vida rica nem uma vida pobre demais, é uma vida equilibrada. Essa é a defesa deles. Ok? Então vamos aqui ao próximo. Bem, essas características, esses preceitos ali vão trazer características para o texto Árcade, né? Que é o chamado bucolismo. Observe que sempre os textos Árcades eles estão ligados muito à vida no campo, né? A um pastor que vive com sua amada e tal, essa vida simples, né? Cuidando das suas, né? Do gado e tal, né? Presença de pseudônimo pastoril é bem comum também. Eles trocam os seus nomes por nomes, né, pseudônimos, na verdade, e são geralmente nomes, às vezes vem nome do grego, né, do latim, mas que estão ligados à questão pastoril, né? A vida no campo, né, praticamente a mesma coisa do bucolismo, né, dessa exaltação da natureza. Presença de uma musa, há sempre a presença de uma musa inspiradora, a musa, né, que é uma figura também da mitologia grega. E essa musa é uma figura feminina, geralmente, que eles utilizam como inspiração, como fonte de inspiração. Cada um desses poetas, ou pelo menos na maioria deles, tem uma musa inspiradora. Temos aí também a utilização da mitologia, né, dos seres mitológicos, vai trazer uma ideia aqui politeísta, né? Ou seja, a questão do cristianismo, né, vai continuar tendo o cristianismo, eles não vão se opor ao cristianismo e tal, mas vão inserir nos seus poemas deuses gregos, latinos e tal, de forma a que se possa dizer que tem ali um politeísmo pelo menos dentro das suas poesias. Então nós temos aí alguns autores. Os autores, temos um autor aí português, que é o Du Boccage. Ele tinha como pseudônimo Elmano Sadino. Uma musa, a musa que ele, né, a musa inspiradora dele é Gertrúria, e a obra é uma obra diversificada que nós temos aí textos, né, poemas líricos, satíricos, né, uma lírica amorosa, filosófica, são textos diversos que ele tem, né? É um grande sonetista português. Tomás Antônio Gonzaga, né, já da literatura Árcade brasileira, Tomás Antônio Gonzaga, ele escreveu, aliás, o seu pseudônimo é Disseu, dentro da lírica, na sua obra lírica é Disseu, e na obra satírica é Critilo. A sua musa é Marília, e as suas obras mais conhecidas são Marília de Disseu e Cartas Chilenas. Uma é lírica e a outra, Cartas Chilenas, é satírica. Cláudio Manuel da Costa é o Glouceste Saturnio e também Doroteu.
tem duas musas, Eulina e Nise, e a obra principal dele é Vila Rica. Basílio da Gama, Termindo Cepílio, Glaura é a sua musa, e temos aí o Uraguai, a obra bem conhecida, né, dentro do arcadismo brasileiro, do Basílio da Gama. Santa Rita Durão, né, tanto o Uraguai quanto o Caramuru são epopeias, né. O Santa Rita Durão, ele não tem aí o pseudônimo, nem a musa, a obra dele principal é Caramuru, inclusive é uma obra que já foi transformada em filme, em minissérie e tal. Silva Alvarenga, Alcino Palmireno, né, é o seu pseudônimo. Glaura, também é Glaura, a sua musa. E tem aí poemas eróticos como só o principal. Alvarenga Peixoto, Eureste Fenício, pseudônimo. A musa é Bárbara e também Nise. E temos seus poemas líricos, né? Então nós temos aí um apanhado básico aí dos autores, né, seus pseudônimos. Lembrando que esses pseudônimos eles também serviram, né, como pseudônimos dentro da Inconfidência Mineira, né? Era uma forma que eles tinham de se esconder politicamente, né? E de modo geral, como os poetas árcades eles, né, tinham uma certa presença na questão política, né? Então eles se utilizavam, né, para se protegerem de pseudônimos, certo? Vamos então a uma questão que a gente vai responder, que é a questão do Enem de 2008, né? E aí temos o poema que diz o seguinte: torno a ver-vos, ó montes, o destino. Aqui me torna a pôr nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto se converta em afetos de alegria. É um soneto, né, que é a forma poética que eles mais utilizavam. O Cláudio Manuel da Costa era um sonetista também muito bom, né, da sua época. E nós temos aí um texto que trata aí, né, da questão da simplicidade. Dá para perceber aí a fuga, né, aquela fuga de Uber, né, a fuga da cidade, né, para o campo. Nós podemos perceber também a própria questão da vida simples, né, e observamos também esse lugar ameno no finalzinho aí, que é o lugar em que ele vai viver, em que ele vai ter felicidade nesse lugar, né, diferentemente de onde ele estava vivendo, que era a cidade. Temos aqui basicamente uma oposição entre, nessa época nós tínhamos a metrópole, né, que é Portugal, e a colônia, e muitos dos filhos de fazendeiros, né, eles eram enviados para a metrópole para estudarem e tal, e aí voltavam formados, né, e com muita saudade da sua terra, né. E aí nós temos esse poema aí, tratando basicamente dessa ideia, né. Beleza, nós temos aqui expressões como outeiros, né, que são os campos, né, são montes aí que ele trata aí. Os gabões deixei grosseiros. Gabões são roupas, né, mais rústicas, um capuz, né, que trocou por trajes finos da corte e tal, né. Então observe que há aí uma oposição entre a vida na cidade, né, na metrópole, e a vida e a volta a uma vida no campo, a uma vida aí, no caso, na colônia, né? Vamos aqui. Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa e os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro,
Assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção, ou seja, o momento histórico em que o autor viveu, né? A época do arcadismo, a época da Inconfidência Mineira, é para fazer essa relação aí, né? A época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Letra A diz: os montes e os outeiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. Bem, só um detalhe aqui, né? Realmente a metrópole é onde ele vestiu traje rico e fino, entretanto, montes e outeiros, né, estão relacionados claramente lá ao lugar que ele acabou de chegar, né, que é a colônia. Então, montes e outeiros está, na verdade, ligado à colônia, não à metrópole. Okay? Então, essa questão não pode ser. Letra B diz: a oposição entre a colônia e a metrópole, como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano, da metrópole, e a rusticidade da terra, da cidade, né? Então, assim, há ali claramente um momento em que ele deixou aquele lugar que ele agora está com saudade, né? Conforme coloca-se no poema ali, mas ele está retornando, né? Ele deixou, né, para viver uma vida diferente e tal, mas aí ele voltou, né, para ter novamente sua felicidade, porque a felicidade dele, de acordo com o texto ali, está no lugar mais simples, no caso aqui é a colônia, né? Então, a questão correta é exatamente essa letra B, que é essa oposição entre a cidade, na figura da metrópole, e a colônia, que é o lugar simples, né, o campo. Vamos ver as outras letras. Letra C. O bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do arcadismo que evidencia a preocupação do poeta Árcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. Então, esse bucolismo realmente está ligado ao arcadismo. Entretanto, no finalzinho aqui a gente percebe, né, representação literária realista da vida nacional, né? Ora, não há um realismo ali, né? Uma representação realista. Ali, na verdade, ele está exaltando de alguma forma, né, o lugar onde ele viveu, né, onde ele que é o campo, né, a exaltação ao campo, o retorno ao campo e tal, mas não há uma representação ali realista daquela realidade ali, não há uma realidade ali sendo posta. Então, essa parte final aqui, ela não condiz com o que deveria estar, né, com uma resposta correta aqui. Letra D diz: a relação de vantagem da choupana sobre a cidade, na terceira estrofe, é formulação literária que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole. Ora, como é que pode a colônia ser vantajosa em relação à metrópole, né? A questão é que ela pede para fazer essa relação entre a realidade histórica, o momento histórico ali e o poema, né? Mas, na verdade, ele está exaltando essa choupana em relação à cidade, mas não porque ali é algo mais vantajoso, né? Afinal de contas, ainda é uma colônia, é um lugar ainda bastante, né, pouco desenvolvido em relação à metrópole. Então, não há essa vantagem. Há apenas uma exaltação dele com relação àquela simplicidade que é própria do arcadismo. Então, letra D também não. A letra E diz: a realidade de atraso social, político e econômico do Brasil, colônia, está representada esteticamente no poema pela referência, na última estrofe, à transformação do pranto em alegria. Ora, em que momento ali, né, ali é o pranto, porque ele vivia na cidade, né, triste, e a alegria de estar de volta ali ao campo, beleza. Mas isso não representa o atraso social, político e econômico que o Brasil tem, né? Não há essa representação ali no poema desse atraso, desses problemas e tal.
há, na verdade, né, uma espécie de idealização dele com relação à volta à sua terra, essa alegria que isso vai lhe trazer, mas não que ali haja uma representação dessa realidade social, política e econômica, né? Não há isso. Então, a letra B realmente é a resposta correta, né? Como se pode observar. E aqui, na verdade, é nosso último slide, né? Terminamos aqui, certo? Vamos ver como é que vamos... Já vamos despedindo aqui de vocês, vamos ver como é que... Se a gente vai fazer outros vídeos aí, o projeto, né, está acabando. E aqui talvez seja o nosso último vídeo. A intenção era fazer mais, mas né, como o projeto está finalizando, depois a gente vai reformulá-lo e tal, e vamos ver o que faremos, né? Então, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau a todos. Né? Vou nem voltar lá, já vou me despedir daqui para não ter, né, não estender muito no tempo. E aí, é isso aí, gente. Estudem, né? E boa sorte aí na sua empreitada aí, que é fazer essa prova do Enem, viu? Tchau, tchau.